Vivemos um tempo em que a política ocupa a sala de estar, a mesa do almoço e, muitas vezes, o coração. As timelines nos convocam para tomar posição a cada notícia, a cada discurso, a cada escândalo. Mas o que acontece quando, em vez de buscarmos apenas a vitória de um lado, buscamos compreender quais valores sustentam nossas escolhas? O Espiritismo nos convida a olhar a realidade com mais profundidade. Por trás de leis e programas, existe a lei moral. Por trás de slogans e bandeiras, existe a consciência. Por trás da disputa ideológica, existe o espírito imortal em jornada de aprendizado e progresso. Este vídeo não é para te convencer a ser contra ou a favor de um partido. É um convite a refletir, à luz de Allan Kardec, sobre como a ideia de esquerda, com seus temas de igualdade, justiça social e proteção dos mais vulneráveis, dialoga com princípios espirituais. E também sobre onde os excessos abrem brechas para paixões inferiores, intolerância e sofrimento desnecessário. A pergunta que nos guiará não é quem está certo, mas o que nos aproxima da lei de amor, justiça e caridade. Antes de começar, me conta nos comentários. Quando você pensa em política, qual sentimento surge primeiro em você? Indignação, esperança, medo, cansaço? Sua resposta vai ajudar muita gente a perceber que não está sozinha nessa travessia. Seja bem-vindo ao canal Olhar e Despertar. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência, estudar a vida além da matéria e fortalecer a fé através de escolhas éticas no cotidiano. Inscreva-se, ative o sininho e venha caminhar com a gente nessa reflexão. Vamos começar pelo fundamento. Para Allan Kardec, a humanidade progride sob a lei do progresso. Mas esse avanço não é apenas técnico ou econômico, é sobretudo moral. Toda a sociedade se transforma quando os indivíduos se transformam, e toda política encontra seu verdadeiro valor quando serve à evolução do espírito e não à exaltação do ego. Quando falamos de esquerda, falamos de uma família de ideias que enfatiza a igualdade de oportunidades, justiça social, proteção aos pobres, combate a privilégios e exclusões históricas. Em muitos pontos, há uma ponte natural com o ideal espírita. O reconhecimento de que todos somos filhos de Deus e que a dignidade não pode ser monopólio de poucos. A fraternidade, que para Kardec é lei da vida, nos lembra que ninguém se eleva de verdade se o outro permanece caído. A caridade, que começa no coração e se estende às mãos, inspira não só gestos individuais, mas também estruturas que diminuam sofrimentos evitáveis. Mas a mesma ponte que aproxima pode às vezes confundir. O Espiritismo não confunde justiça social com revanchismo, nem igualdade com uniformidade. Somos iguais no destino espiritual, mas diferentes nas necessidades, talentos e ritmos. A justiça que Kardec propõe não é a vingança do humilhado sobre o humilhador. É a educação do agressor, a reparação do dano e a proteção do frágil, sem ódio, sem idolatria da violência, sem negar o valor da responsabilidade pessoal. A verdadeira mudança não nasce do grito, e sim do discernimento. Não prospera na raiva, e sim na consciência. Não se sustenta no fanatismo, e sim na caridade que sabe escutar e construir. Imagina uma rua com dois lados. De um lado, uma casa rica, cercada por muros altos. Do outro, uma família apertada em poucos metros. A lei humana pode discutir impostos, incentivos, programas. A lei divina nos pergunta: você enxerga o irmão? Esquerda costuma responder: é preciso cuidar de quem ficou para trás. O Espiritismo complementa: e é preciso educar o coração de quem seguiu na frente. Políticas públicas podem aliviar a dor material. Apenas a reforma íntima cura a raiz do egoísmo, seja ele de quem tem muito ou de quem tem pouco. E as duas coisas, política justa e transformação moral, não se excluem. Elas se pedem, se completam, se iluminam. Vamos aprofundar por partes. Primeiro, igualdade. Para a esquerda, a igualdade costuma significar impedir que a origem social determine o destino. Para o Espiritismo, a igualdade começa antes do berço e vai além do túmulo. Somos espíritos em estágios diversos, chamados a oportunidades equivalentes de aperfeiçoamento. Daí nasce uma postura de combate à miséria, não por cálculo eleitoral, mas por respeito ao princípio de justiça. A fome, a ignorância extrema, o abandono não educam ninguém. Adoecem o corpo e a alma, gerando revolta, crime e novas obsessões coletivas. A política que reduz sofrimentos evitáveis cria condições para que mais pessoas tenham tempo e energia para estudar, trabalhar, desenvolver virtudes e servir. O mérito floresce melhor em solo fértil. A caridade estrutural prepara esse solo. Segundo, justiça social.
A esquerda chama para si a tarefa de corrigir desigualdades. O Espiritismo pergunta: com quais meios? Com que espírito? Porque não basta trocar o opressor de lugar. Toda justiça que se alimenta de ódio semeia nova injustiça. Toda política que se ergue demonizando uma parte da sociedade alimenta obsessões de massa. A mente coletiva se sintoniza no ressentimento. Espíritos atrasados encontram campo para atiçar a agressividade, e a paz se afasta. Justiça, na visão espírita, é firme com o mal e generosa com a pessoa. Protege a vítima e educa o agressor. Corrige o erro e indica o caminho. Combina lei e misericórdia. Terceiro, a caridade. A esquerda fala de direitos. O Espiritismo lembra dos deveres. Direitos sem deveres. Convertem fraternidade em cobrança. Deveres sem direitos transformam ordem em opressão. Kardec nos convida ao caminho do meio, um Estado que não abandona, uma sociedade que não cruza os braços, um indivíduo que não terceiriza sua compaixão. Não é só que programa o governo tem, é também que programa meu coração pratica. A política pode construir escolas, a caridade educa afetos, a política pode financiar hospitais, a caridade leva abraço, presença, oração, esperança. A política pode proibir, a caridade convence. Quarto, progresso. A esquerda costuma se apresentar como vanguarda de mudanças. O Espiritismo não é reacionário nem revolucionário por moda. Ele é progressista no sentido mais profundo. Acredita que o bem vence pela força da educação da alma. Nem toda mudança é avanço, nem toda conservação é atraso. O termômetro espírita é simples. Esta ideia aproxima ou afasta da lei de amor. Este projeto dignifica a consciência ou excita paixões. Este discurso semeia reconciliação ou agrava a guerra. O progresso verdadeiro é aquele que, além de melhorar a vida material, eleva o senso de responsabilidade, pacifica o olhar e dilata a capacidade de servir. Quinto, os extremos. Toda paixão destrambelhada serve de instrumento para inteligências sombrias. Quando uma militância, à esquerda ou à direita, começa a desumanizar adversários, a se orgulhar de humilhar, a celebrar vandalismo como virtude ou a tratar violência como linguagem natural, acendem-se sinais espirituais de alerta. A obsessão coletiva se alimenta de slogans que dispensam o pensamento, de mantras que abafam a consciência, de certezas que dispensam a humildade. O antídoto: orai e vigiai. Vá às ruas, se for o caso, mas leve consigo a lei de amor. Vote com firmeza, estude com rigor, fiscalize com coragem, sem ódio. A luz não precisa gritar para ser luz. Sexto, líderes e ídolos. A esquerda costuma valorizar personagens carismáticos, assim como a direita. O Espiritismo nos pede cuidado com idolatria. Nenhum líder é salvador. Nenhum projeto terrestre dispensa a vigilância da consciência. Admire virtudes, apoie o que for bom, denuncie o que for mal, mas não entregue seu livre-arbítrio à fantasia de que um homem resolverá o drama secular da alma humana. Deus não terceiriza a evolução. Ele inspira, ampara e convida, mas o passo é nosso. Sétimo, verdade e prudência. Em tempos de redes, mentiras viajam rápido, e a militância de qualquer cor, às vezes, prefere uma narrativa, conveniente a um fato incômodo. Para Kardec, a verdade não é propriedade de ninguém, ela é senhora da casa. O espírita que se diz comprometido com a luz precisa ser o primeiro a checar fontes, a pedir calma, a corrigir o que compartilhou errado, a pedir desculpas quando errou, a preferir silêncio ao ruído. A ética da informação é parte da caridade. Não se trata de ficar neutro perante injustiças, mas de se manter honesto perante a realidade. Vamos descer ao cotidiano, onde a política realmente acontece. Visualize 3 cenas. Cena 1. No ônibus lotado, alguém discute aos gritos sobre o fim do país por causa de uma decisão recente. Uma mãe com criança no colo leva um esbarrão agressivo. Naquela atmosfera, mentes inflamadas atraem mentes inflamadas. O que você pode fazer? Respirar, manter voz serena, pedir respeito e abrir espaço para a mãe, com gentileza. A política é também esse gesto que desarma o campo, que eleva a vibração da cena, que devolve ao espaço público o sentido de público. É de todos. Cena 2. Na repartição, o servidor recusa atender uma família vulnerável com descaso e sarcasmo. Você presencia, mais do que publicar um texto indignado, você pode acolher a família no corredor, orientar, interceder, registrar a queixa de forma responsável. Essa é a política do amor que o Espiritismo ensina. Transformar a cena imediata, sem esperar uma lei nova.
viver a lei moral enquanto se cobra a lei humana. Cena 3, numa conversa de amigos, alguém dispara rótulos e caricaturas contra os pobres que não querem trabalhar. Você lembra? Miséria não é preguiça, é ferida social que gera feridas morais. Alguns se aproveitam sim, mas muitos só precisam de uma ponte. E você pergunta com calma, como a gente pode construir pontes sem cair no abuso? Você tirou a conversa da caricatura e a levou para a consciência. Talvez você esteja se perguntando, e quando a esquerda erra? Quando um discurso que fala de justiça vira instrumento de corrupção, aparelhamento, manipulação de dor? O espiritismo não passa pano. A lei de causa e efeito é a grande contabilidade da vida. Quem desvia recursos destinados a aliviar sofrimento responde perante tribunais humanos e divinos. Caridade fraudada é caridade atrasada. Mas cuidado com o outro extremo. Transformar toda a política social em enganação é fechar o coração à compaixão. O caminho é o da lucidez, exigir transparência, auditoria, participação, controle social e, ao mesmo tempo, não abandonar os que precisam. Hoje, ética e eficácia, duas asas da mesma ação. Agora um ponto delicado, religião e política. O espiritismo não se mistura com partidos. Ele inspira consciências para que cada um, maduramente, vote, reivindique e construa. É legítimo que espíritas estejam em diferentes legendas, desde que ninguém queira sequestrar o nome de Kardec para a sua bandeira. O nome de Kardec é do Cristo, é da lei de amor que não cabe em caixinha ideológica. Por isso, nossos critérios não são o que a minha bolha pensa, mas isso promove dignidade? Isso reduz violência? Isso educa para a liberdade responsável? Isso respeita a consciência alheia? A bússola é moral, não tribal. Vamos reunir princípios práticos para quem se sente mais inclinado a temas da esquerda e quer viver essa inclinação com maturidade espiritual. 1. Compaixão sem revanchismo. Combata a desigualdade, mas não alimente o ódio de classe. A raiva é um ácido que corrói a própria vasilha. 2. Justiça com método. Apoie políticas que medem resultados e corrigem rumos. Caridade eficaz não é panfleto, é ciência com coração. 3. Defesa dos vulneráveis com responsabilidade. Cuidar dos fracos não é infantilizá-los, é capacitá-los para a liberdade. 4. Militância com higiene mental. Paixão sem oração vira pedra. Orai e vigiai antes do protesto, durante o debate, depois do voto. 5. Verdade acima do time. Se o seu lado errou, reconheça. Se o outro lado acertou, reconheça. Isso é reforma íntima aplicada à política. 6. Serviço local como antídoto ao cinismo. Não espere a revolução para fazer o bem. A mão que doa uma cesta hoje já move o eixo do mundo. 7. Humildade permanente. A história é maior do que qualquer geração. A lei divina está acima de qualquer vitória eleitoral. Respira. Sente como essas linhas não te pedem para abandonar convicções, mas para depurá-las. O espiritismo não te pede menos coragem. Te pede coragem melhor lapidada. Firme com a injustiça, pacífico com as pessoas, intransigente com a mentira, paciente com os que ainda não veem, comprometido com políticas públicas, comprometidíssimo com o evangelho no coração. Faz sentido fazermos aqui uma pausa breve, para que o conteúdo desça do intelecto ao sentimento? Feche os olhos por alguns instantes. Respire. Imagine que o barulho dos noticiários se afasta, como ondas que batem e voltam ao mar. Veja, no centro do peito, uma pequena chama serena. Essa chama é a sua consciência. Ela não grita, não humilha, não despreza. Ela ilumina. Diga em silêncio: eu escolho servir a verdade. Eu escolho servir a justiça. Eu escolho servir ao amor. E permita que essa luz se expanda, tocando mentalmente pessoas com quem você discorda. Não para concordar com elas, mas para abençoá-las. Quando abrimos mão de ganhar pela raiva, começamos a vencer pelo bem. Abra os olhos devagar e traga essa serenidade para cá. Com esse estado de espírito, fica mais fácil ver outra fronteira importante: a responsabilidade pessoal. Uma tentação frequente de quem abraça ideias de justiça social é terceirizar toda a solução ao Estado. O Espiritismo nos recorda: o Estado é feito de consciências individuais. Se as consciências são fracas, o Estado será fraco. Se as consciências se fortalecem, o Estado melhora. Caridade pública sem caridade privada vira máquina fria. Caridade privada sem caridade pública vira espuma. Precisamos das duas, a mão que doa e a lei que protege. O pão na mesa e a escola aberta. A compaixão que acolhe hoje e a política que emancipa amanhã. Também é oportuno falar de esperança.
Parte da esquerda carrega um sonho, uma sociedade mais justa. O sonho é nobre. O método é que pede exame constante. O espiritismo nos cura do desespero e do imediatismo. Ele ensina que ninguém muda a humanidade num ciclo eleitoral. Mas cada ciclo pode ser oportunidade de reduzir violências, infantilizações, desigualdades brutais, sem messianismos, sem utopias punitivas, sem preguiça moral, com paciência histórica, perseverança e fé ativa. E quando a conversa azedar, lembra desta regra de ouro: não converta pessoas em rótulos. O irmão que pensa diferente não é um inimigo do bem, ele é um espírito como você, também limitado, também aprendendo, também sujeito a ilusões. A lei de sociedade, estudada por Kardec, nos pede convivência, não expulsão. A diversidade de ideias, quando temperada por respeito, areja a consciência coletiva. O ventilador do debate não precisa virar furacão. Deixa eu te propor um pequeno roteiro prático para a próxima semana, caso esse vídeo tenha te tocado. Dia 1. Escolha um tema social que te doe e estude dados de fontes diversas. Amor sem realidade vira engano. Dia 2. Faça um gesto concreto de caridade por alguém que não pensa como você. O amor desarma trincheiras invisíveis. Dia 3. Revise suas redes. Silencie perfis que te inflamam, siga perfis que te tragam fatos e reflexão. Dia 4. Ore por um líder com quem você discorda profundamente. Não para que ele perca, mas para que acerte. Dia 5. Participe de algo local. Mutirão, conselho de escola, reunião comunitária. Política é pé no chão. Dia 6. Pratique uma conversa difícil com respeito. Escute o que o outro teme e diga o que você ama. Dia 7. Escreva num papel: como posso ser mais justo do que fui ontem? E escolha uma ação simples. Cole esse papel onde você veja todo dia. Antes de caminharmos para o fechamento, eu quero te deixar uma reflexão, entre aspas, para guardar no coração. Não é a esquerda nem a direita que salvam o mundo. É o amor. O amor que esse vídeo vai te oferecer ferramentas para permanecer em paz, mesmo quando o mundo grita. Se essa mensagem fez sentido, curta o vídeo, inscreva-se no Olhar e Despertar e compartilhe com alguém que precisa ouvir este chamado à consciência. Onde a luz permanece, a sombra não resiste. E que a nossa política, de esquerda, de direita, de centro, seja, acima de tudo, a política do amor que educa e serve. Organiza em políticas. O amor que se disciplina em deveres. O amor que aprende a dizer não ao vício e sim à responsabilidade. O amor que, quando se indigna, não enlouquece. O amor que, quando governa, não corrompe. O amor que, quando perde, não odeia. O amor que, quando vence, não humilha. A bandeira mais alta é invisível, é a da consciência desperta. Quem a carrega não precisa pisar ninguém para caminhar, precisa apenas não largá-la, mesmo quando o vento das paixões tenta arrancá-la de suas mãos. Agora, respirando essa mensagem, vamos amarrar nossa conversa. O que o Espiritismo ensina sobre a esquerda? Ensina que as causas de igualdade e justiça social são dignas quando brotam da caridade e se organizam com responsabilidade. Ensina que nenhum projeto humano justifica a violência, a mentira ou a idolatria. Ensina que a fraternidade começa aqui, na maneira como tratamos quem discorda. Ensina que a política mais transformadora continua sendo a política da reforma íntima. Sem ela, qualquer vitória vira pó. Com ela, qualquer derrota vira lição. Se essa reflexão tocou você, me diga nos comentários. Você sente que o Espiritismo está mais próximo da esquerda, da direita, ou está acima dessas etiquetas? Argumente com respeito. Seu comentário pode abrir luz onde hoje há sombra. Seja qual for a sua resposta, leve consigo esta bússola. Onde há mais amor, mais justiça, mais verdade e mais responsabilidade, ali há mais espírito. E é para lá que devemos apontar, mesmo quando as placas da estrada gritam direções diferentes. Antes de encerrar, eu quero te convidar para dar continuidade a essa jornada em um tema que conversa diretamente com o que vivemos hoje. 8 erros que aumentam sua ansiedade. Allan Kardec. Nele, nós mergulhamos nas brechas emocionais e espirituais, que agravam a inquietação do nosso tempo e em como fechá-las com vigilância, oração, escolhas conscientes e reforma íntima. Se a política mexe com as suas emoções, e é natural que mexa. Esse próximo vídeo vai te oferecer ferramentas para permanecer em paz, mesmo quando o mundo grita. Se essa mensagem fez sentido, curta o vídeo, inscreva-se no Olhar e Despertar e compartilhe com alguém que precisa ouvir este chamado à consciência. Onde a luz permanece, a sombra não resiste. E que a nossa política, de esquerda, de direita, de centro, seja, acima de tudo,
a política do amor que educa e serve.